que é a confiável natureza de Cristo. A confiável natureza de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, do 42 ao 49, que diz assim. Todos acharam? Está gravando aí? Glória a Deus. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita é imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que são da terra são semelhantes ao homem terreno, o que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém? Bom, meus irmãos, essa passagem ela é uma passagem cheia de revelações que, por sermos seres humanos e olharmos a vida através da ótica natural, a ótica que parte do princípio, do início e fim, em alguns momentos nós ficamos meio perdidos a respeito da complexidade com que é colocado quem veio primeiro, quem veio depois, não é? Bom, é bem verdade que existem dois tipos de formas de compreender a chegada do homem aqui na terra. Primeiro, a gente compreende a partir da sua existência, né? Primeiro Deus criou o pó, o ser humano, e tem um nome. Qual é o nome dele? Adão, não é isso? Adão. E esse homem, ele veio a existir primeiro, o primeiro homem que existiu. Nós chamamos de natureza humana tudo aquilo que pertence ao homem, certo? Só existe natureza humana porque existiu o homem. Então, quando nós falamos da natureza humana, nós estamos falando da existência do homem, o que é percebido por intermédio do homem. O segundo Adão, quem sabe quem é? Jesus Cristo, né, que é uma referência. Esse segundo homem, ele existia antes. Por que ele existia antes? Complexo às vezes, né? Mas eu vou tentar explicar. Vocês concordam comigo que quando Deus sopra sobre o homem, passa a existir um ser, uma natureza, um ser vivo. Quando Deus o faz, alguém está ali. Alguém que pensa, alguém que medita, alguém que escolhe, alguém que pode refletir a respeito de si e refletir a respeito do outro. Todo tipo de informação que esse homem primeiro, chamado Adão, teve, veio de alguém que o criou. Então a sua natureza, ela é construída a partir das informações que ela recebeu desse ser divino. A natureza humana, ela é humana por causa da natureza divina. Nós só conseguimos experimentar e pesquisar
através dos atos, das atitudes, a natureza humana. Porque a natureza divina a gente não consegue estudar, é óbvio. Ela só se revela a nós e não existe outro Deus. Então, toda a nossa maneira de compreender a vida é a partir da nossa natureza humana. Mas essa natureza humana, ela só pode ser humana quando em conexão com Deus, aquele que o criou. Então, o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. O segundo, espírito vivificante, que é Cristo, por quê? Porque, apesar de ser o segundo a existir aqui na terra, a natureza, que é isso que nos interessa, não veio desconectada de Deus como a nossa está, por causa do pecado. A segunda natureza, o segundo Adão, o espírito vivificante, porque nele não houve a quebra desse elo que existe entre Deus e o homem. Quando nós falamos que alguém é bom, esses dias eu conversava com o presbítero Macário no nosso café, quando a gente diz assim, que Deus é bom o tempo todo, é muito comum a gente associar a bondade de Deus com a bondade humana, não é? Eu não vou ler todos os textos aqui, porque eu acho que vai ficar muito, eu vou ter que fazer muita leitura, mas você pode acompanhar. Um certo homem chegou para Cristo e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Não me chames bom, porque só há um bom, que é Deus. A gente costuma, ou muitas pessoas costumam dizer assim, Jesus era um ser, era muito humano, né? Ele era bom. Dá até aquela sensação de que ele veio para aprender com os homens como ser bom. É interessante porque, do jeito que eu escuto às vezes as pessoas falarem da bondade ou da natureza humana de Jesus, dá a sensação que a natureza humana que criou a divina, quando na verdade é o oposto. Uma natureza só pode ser considerada humana quando ela está em conexão com todas as instruções recebidas pelo divino. Quando alguém está em desconexão e age de forma oposta às diretrizes vindas do céu, nós chamamos essa pessoa de desumana, porque ela está agindo em oposição àquilo que a moral, a lei, a ética, conhecida por intermédio de Deus, foi dada ao homem. Então vejam bem, o homem só é ser humano quando a sua natureza está de alguma forma em conexão com Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, não é isso? Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. A Bíblia diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então vejam bem, todos pecaram, significa que todo ser humano está desconectado. Todo Adão, ser humano, está distante de Deus, não é que ele vai ficar. Ou seja, não é que o homem, em vez em quando, faz maldade. O homem é mau, por natureza. É o segundo Adão, Cristo,
quem reconecta essa natureza humana com a natureza divina. Só por ele, por meio dele, pois para ele são todas as coisas. Quando a gente diz que o Verbo se fez carne, não é que o Verbo veio aprender a saber ser carne. Você entende? O Verbo se fez carne porque já sabia como era carne. Cristo não veio para sofrer, pois Deus precisava compreender como é ser um ser humano. Ele veio, se fez carne, porque ele já sabia como era ser um ser humano. E nele não haverá nenhuma desconexão. O primeiro Adão foi feito alma vivente e não havia interrupções entre a sua natureza e o Deus que mantém ligado o homem com ele. Porque ele vai pecar, ele vai romper com o que foi estabelecido. Mas o segundo Adão não vai cometer falha alguma. É como se nós estivéssemos vivendo antes do pecado, porém com a diferença, sem pecar. Somente Cristo, como homem, fez isso. Mas é importante lembrar que apesar de ser homem, ele era Deus. Por que ele era Deus? Porque ele é Deus. Porque ele veio como um homem. A natureza humana, ela é uma natureza criada, certo? Ela não existia anterior, sempre existiu, não. Ela passou a existir a partir de Adão. Então, o ser divino se faz homem não para ser mais Deus, mas porque ele é Deus. E quando falarmos de Deus, não tem como qualificar ser mais ou menos, porque Deus é Deus, não tem nada que nós possamos comparar como maior, ou na mesma altura. Ninguém e nada, porque Ele é o que é. E acabou. Falar de Deus, falar da natureza divina realmente é algo grandioso, primeiro porque nós somos humanos e fica muito difícil usar alguma referência para falar de Deus. Vejo que às vezes a gente pensa que o homem não é tão mau assim, e que a maldade dele tem a ver com o meio, e não a natureza. Não é isso que Deus vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 20 ao 21, após Noé sair da arca. Noé vai fazer um culto a Deus. E vamos ver qual vai ser o depoimento de Deus. Gênesis 8, do 20 ao 21. Depois Noé construiu um altar, aqui após ele sair da arca, né, assim que o dilúvio acabou, dedicado ao Senhor, e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Então vejam bem,
O que Deus vai dizer, oi filho, é que o homem, a natureza dele é má, desde a infância. Não é à toa que o Senhor diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Por que ensina? Porque o bom ou o bem, ele não vai aprender naturalmente. Se o bem fosse aprendido naturalmente, não necessitaria do ensino ao teu filho, você entende? Por exemplo, você ensina o seu filho a abrir o olho? Não, porque isso é natural. Você ensina o seu filho a respirar? Não, porque isso é natural. Você ensina o seu filho a ouvir? Não. Você, na verdade, tenta diagnosticar se ele está ouvindo ou não, se ele está enxergando ou não. Você pode até dar algumas dicas para ele andar, né? Mas não é ensinar, qual a palavra correta, ao invés de ensinar? Não, vem outra palavra que é incentivar, né? Você incentiva seu filho a andar, mas não ensina, incentiva, porque o caminhar é algo que faz parte da natureza humana, as pernas, enfim, você incentiva. E ele vai andar. Então, aquilo que é claro que, uma vez não havendo alguns estímulos, será mais difícil de algumas coisas acontecerem a seu tempo, sem dúvida. Mas tem coisas que você não ensina, porque está nele, no ser humano. Mas ao aprender o bem, não, é diferente. Aí é necessário ensinar. Por que é necessário ensinar? Porque houve um rompimento entre o que foi aprendido primeiro com Deus. E a partir daí nós passamos a aprender por intermédio dos homens. Então nós enxergamos a vida a partir daquilo que nós aprendemos dos homens. Quem são eles? Nossos pais, cuidadores, amigos. E o nosso relacionamento com a vida será conferido a partir de tudo que a gente recebeu de casa, a partir daquilo que a gente recebeu dos nossos primeiros contatos. Isso é complicado porque a gente se relaciona com o mundo, tendo como ponto de partida essas nossas sensações, esse nosso jeito de ser, que foi construído, ou que nós demos ênfase a partir desses nossos relacionamentos entre pessoas. E por que isso? Porque o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. De maneira que hoje nós temos que lutar para aprender a rejeitar essa natureza e tudo aquilo que nós aprendemos de forma distorcida, que impregnou na nossa maneira de enxergar a vida. Vejam bem, nós enxergamos a vida como cegos, porém é como se enxergássemos. Nós sofremos por motivos que não deveríamos sofrer. Nós temos sensações e um mundo dentro de nós que de certa forma é um mundo inexistente, mas para nós é como um mundo real. Por quê? Porque é fruto daquilo que nós aprendemos a sentir mediante os nossos relacionamentos entre seres humanos. Os olhos nossos, os nossos olhos, eles enxergam a partir dos olhos humanos. O segundo Adão, ele veio nos trazer luz. O segundo Adão veio trazer-nos a orientação para vivermos a vida a partir dessa luz primária e única, que é o próprio Deus. Nós aprendemos a vida a partir dos seres humanos, é assim, naturalmente é assim, conhecemos os nossos pais, cuidadores, como eu disse, ou os familiares, amigos de escola. Em cada fase de nossas vidas nós vamos nos relacionando com pessoas e em cada ambiente nós vamos construindo um modo de ser a partir do que a gente percebe entre os homens. E isso acaba sendo o nosso caráter, passa a ser formado a partir daí. Mas vejam bem,
alguns homens tiveram a audácia e a experiência, ou através da experiência, de ter tido um contato direto com Deus. Por exemplo, aquele que eu preguei alguns dias atrás, Moisés. Ele aprendeu no Egito muitas coisas importantes. O Egito era uma referência de ciência, inclusive. Moisés não, olha, para a população mundial, aprender no Egito significava algo grandioso. Mas aprender no palácio do Egito representava o grandioso dos lugares grandiosos. Moisés aprende coisas fortíssimas, importantíssimas, aonde ele está, porque não existe lugar mais avançado para se aprender alguma coisa do que no palácio do rei. Porém, mesmo com toda a sua sabedoria, mesmo com todas as informações que ele tinha recebido, um dia ele receberá uma informação que mudará a sua vida, porque é aquela que passa por cima de todas as outras. Tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que influencia o seu modo de viver aqui na terra, será mudado a partir do encontro que ele tem com o próprio Deus. Ele vê uma sarça que não se consumia em chamas, e quando ele se aproxima, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Ou seja, apesar de ser terra, um lugar onde todo mundo habita, eu estou aqui, porque eu estou aqui é tudo diferente, meu amigo. E você mesmo estando neste lugar chamado planeta Terra, a partir de agora você receberá uma missão que vai inclusive contrariar tudo que você aprendeu no lugar dos lugares. E Moisés agora vai para a vida não mais com o olhar que ele tinha, baseado em tudo que ele aprendeu. Você entende isso, meu irmão? O que é o cristianismo? A partir do momento que ele ouve Deus, tudo muda na vida dele. A sua maneira de reagir, a sua maneira de pensar muda, porque ele ouviu alguém que existia antes dos homens. Os seus sentimentos não são mais resultado de impressões humanas. Agora ele ouviu o próprio Deus e dá para ele uma missão. Você vai dizer para Faraó libertar meu povo. E vejam, ele conhecia as potências. Ele sabia como funcionava a diplomacia entre poderes, mas agora ele vai ser o representante do céu. E a missão dada por Deus para mim e para você não é menos que essa. Pena que nós somos carnais demais. Quando a Bíblia diz carne ou sangue não entrará no reino de Deus, não é isso aqui, é a natureza. E isso nós precisamos, meus irmãos, mergulhar nessa divindade, nesse poder de Deus, para que essa carne e sangue não continue sendo tão forte em nós. Não continue sendo tão aguçado, tão perceptível, tão forte, tão aflorado, a ponto de nós não termos nada de Deus, a não ser aquilo que sai da nossa boca. A missão que recebemos do Senhor não é menor do que a que foi dada para Moisés. O impacto da presença de Deus na vida de uma pessoa não é menor a que teve Saulo. O que pode acontecer conosco é o desprezo. Nós podemos desprezar mais, ou desprezar como Paulo não desprezou, como Moisés não desprezou, como Elias não desprezou, como Eliseu não desprezou. Observe, um exemplo de enxergar a vida a partir de outra ótica, uma ótica real, que apesar de ser invisível é real. Eliseu está praticamente diante de um exército, uma guerra está instalada, e ele olha e parece estar tranquilo, sendo que o exército adversário é muito maior, mais poderoso, mas ele está tranquilo. Então o seu servo vai dizer: Senhor,
a coisa está feia. Seria como se alguém dissesse assim: olha, a pandemia está aí, vai morrer muita gente. E você dissesse assim: ela está mesmo. Mas eu estou enxergando alguma coisa superior a isso? Eu estou vendo algo superior a isso? Moisés está tranquilo, o seu senhor, Eliseu está tranquilo, o seu senhor diz: mestre, eles são muito são fortes demais. E ele está falando isso porque ele está certo, ele está vendo a realidade que é: o exército adversário é poderoso. Porém, Eliseu tranquilamente vai explicar por que ele está tranquilo. Não é uma invenção dele, é uma realidade. Qual é a realidade? Eu estou tranquilo porque eu estou vendo algo superior a isso. E aí ele diz para o seu senhor, para o seu servo: maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É mais ou menos essa a resposta. A princípio parece aquelas falas de crente, sabe? Quando está desesperado. Que muitas vezes a gente está desesperado e apenas para tentar disfarçar, a gente fala: não, é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não foi apenas uma fala para tentar convencer, foi uma fala fruto de algo que ele já estava convencido, que era a visão, a forma com que ele enxergava, o que estava fazendo, o que ele estava vendo. Não é o que ele estava tendo. Eliseu não estava tranquilo porque ele estava tentando enxergar as coisas de uma forma. Ele não estava tranquilo porque ele estava tentando ver o mundo de uma maneira. Não, ele estava tranquilo porque ele já estava vendo. Então ele fala: Senhor, abra os olhos desse moço. E aquele homem vai ter os seus olhos abertos. E ele vai enxergar cavalos e cavaleiros em uma quantidade muito maior do que aquele exército. E aquilo vai dar paz para ele. Você tem visto isso? Será que na sua caminhada com Cristo, você tem se aproximado dele de maneira a se sentir seguro nessa terra? Ou tudo que você ouve dos homens só tem colocado pânico em seu coração? Meus irmãos, é importante compreender que o Senhor vai mostrar que a natureza humana, ela é uma natureza contaminada. Na parábola do credor incompassivo, é interessante pensarmos que o Senhor vai dizer que um certo homem tinha uma dívida, e por ter essa dívida, ele chegou para o seu senhor e disse: sê compassivo comigo, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então aquele senhor falou: tá bom, você não vai se tornar escravo, enfim, pode ir, está perdoado, sê generoso. Esse é o pedido dele. Ele apela a algo que está inserido na natureza humana. Ele reconhece que é possível que aquele senhor não tenha, que é generosidade. Ele está falando com o homem. E ele pede, ele clama por ser generoso. Ele clama por generosidade, ele clama por misericórdia, porque ele, como ser humano, sabe como são os homens. Ele consegue ler o outro porque ele lê a si próprio. E é tão interessante isso que depois de ser perdoado, ele vai caminhar, presbítero Macário. E no caminho, ele encontra outro que deve para ele. A primeira coisa que ele faz é ir até o pescoço e dizer: me paga, e o camarada está falando: ser generoso comigo, ser misericordioso e tudo te pagarei, e balance, e imagina o camarada enforcado, e tudo te paga, tentando falar: tudo te pagarei, mas ele não paga a minha dívida, me paga o que deve. E ele prendeu o camarada, ele fez tudo o que
revela a real natureza humana. Mas aí a Bíblia diz que o outro senhor ficou sabendo, aquele que o perdoou, e disse: servo malvado, você foi perdoado, você tinha uma dívida imensa, você negou a misericórdia, você negou a generosidade, você negou algo que você já tinha recebido, que você já tinha experimentado. Generosidade de alguém, amor de alguém, você desprezou tudo isso. Então você vai para uma cela e lá você vai ter na sua memória a lembrança, as lembranças de como você foi ingrato com alguém, com pessoas que te honraram, com pessoas que te amaram, porque quando você foi mal com aqueles, você também desrespeitou aqueles outros que te respeitaram, aquele outro Senhor que te perdoou. E a vida é assim. Nós vamos tendo atitudes em nossas vidas que vai demonstrando desprezo para com aqueles que nos amam. O problema é que o tempo passa e esses pensamentos, essas lembranças vêm à nossa memória e isso nos perturba. Isso nos incomoda. É uma dívida instalada em nós que não tem como pagar, a não ser se hoje eu for capaz de me revestir dessa natureza que vem de Deus. Hoje, não é amanhã. Porque quanto mais amanhãs vão chegando, eu vou permitindo com que essa natureza desgastada minha vá destilando o seu veneno. Vá corrompendo. E a gente, a partir da nossa vivência dessa forma, estamos desprezando o que Saulo não fez quando ouviu a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Cristo a quem tu persegues. Estevão teve a visão. Quando estava para morrer, ele vê o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Aquilo confirma no coração dele: eu estou no caminho certo. Mesmo diante de um momento em que o que eu vou receber não é aplauso de todo mundo. Mesmo diante de um momento em que eu vou receber não é a honra de todo mundo, não. E Estevão está dizendo o seguinte: nem é isso que eu quero. Nem é isso que vai ser o carimbo para validar as verdades que estão no meu coração. Eu vou conferir não a partir daquilo que eu acredito que esses homens estão me enxergando. Eu vou conferir a vida a partir do que eu estou vendo agora. O Filho do Homem assentado à destra de Deus. É essa visão que nos interessa. O que interessou para Estevão é: eu estou no lugar certo, eu estou vendo o que eu deveria ver, eu estou disposto ao sacrifício, porque eu estou vendo aquele que o homem viu desde o começo. Antes que a corrupção dominasse a humanidade, o homem viu esse ser. Eu estou tendo o privilégio de ver, então pouco me importa se eu vou morrer agora. Pouco me importa se o nome, se o que vão falar de mim, se o que vão me conhecer no futuro, de quais são os adjetivos e as qualidades que serão passadas a meu respeito no futuro, não condizer com a realidade. Pouco me importa. O que me importa é o que aquele que era e que há de vir está me fazendo ver nesse momento. Cristo ressurreto. Ele presente. É a sua presença que me importa. É a certeza de que a minha natureza está ligada à natureza dele, porque ela só existe graças à natureza divina. É interessante porque às vezes nós temos uma ideia assim de que a natureza humana, né, ela é uma natureza misericordiosa, tolerante, perdoadora,
bondosa, né? Quando a gente fala, Cristo era muito humano, é como se nós estivéssemos atribuindo para a natureza humana como possuidora dessas qualidades em si. E engraçado que quando a gente olha para a natureza divina, a gente pensa assim, não, a rigidez, maldade, ira, severidade. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de compreender a bondade de Deus em momentos em que Ele é enérgico com o homem, até a ponto de fazer com que o homem pague com a sua própria vida, em último instante. A gente compreende assim, diferente de Caim. Caim compreendeu a bondade de Deus, porque ele matou seu irmão. Deus já tinha aparecido para ele antes e dito para ele, não faça isso, praticamente isso. Se você fizer de maneira correta, haverá aceitação para ti. Caim vai e mata seu irmão. E depois Deus aparece para ele e fala, o que você fez? E a resposta de Caim é a consciência de que Deus é bom. Ele diz, agora quem me achar me matará. Ele nem está dizendo, Deus vai me matar, porque não. Ele está dizendo, quem me achar me matará. Por que quem me achar me matará? Porque o mal aqui sou eu que matei. É a sociedade que oferece perigo para Caim, ou é Caim que oferece perigo para a sociedade? Nesse sentido, seria a sociedade que deveria matar Caim, eu abro aspas. A justiça consistiria na sociedade matar Caim porque ele oferecia perigo, ou em permitir que Caim continuasse matando todo mundo? Caim sabe que Deus é bom, e que a bondade vai ser decidida e defendida até em última instância, ainda que a vida de Caim tenha que ser ceifada, porque não é o restante que vai ter que pagar pela maldade daquele que cometeu, não, é aquele que cometeu que terá que sofrer as consequências por ser alguém que oferece risco aos demais. Porém Deus, que é misericordioso, que é o verdadeiramente bom, Ele é aquele que Jesus disse, não chames ninguém de bom, porque só há um bom Deus. Ele vai dizer, olha, qualquer que matar Caim, será 7 vezes mais pecador do que Caim. O que Deus está dizendo ali não é assim, olha, todos, a partir desse momento, recebem liberdade para ser igual a Caim. É claro que não. O que Deus está dizendo ali é o seguinte, olha, eu proíbo nesse momento que vocês tenham prazer em matar. Eu proíbo nesse momento que vocês se achem os executores da justiça. Eu proíbo nesse momento que vocês respondam apenas como vem na sua cabeça, não. Então Deus chama Moisés e diz, Moisés, a partir de agora, o povo hebreu vai sair do Egito, e Deus dá a lei, para que o povo entenda, a lei vinda de Deus, e ali estará tudo estabelecido, bem explicado por sinal. Inclusive, as liberdades para execução de justiça, mesmo que tenha a vida do homem como o objeto a ser ceifado em última instância. Mas nós temos dificuldade de compreender a bondade de Deus nisso, porque para nós, o homem é bondoso, né? Para nós, existe essa ideia de que a natureza humana é uma natureza tão boa que Jesus teve que se fazer carne para aprender a ser bom. Como? Como se o homem não pode ser bom sem que Deus o instrua?
Mas vejam, meus irmãos, bom é Deus. Bom é enxergar a partir da revelação de Deus. Bom é ouvir a sua voz. Nós vamos orar nesse momento. Eu chamo os pastores aqui, todos devidamente mascarados.